Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado e eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para todas as nossas famílias, que é sobre o processo obsessivo que acontece nos lares. A grande maioria das famílias são constituídas, levando em consideração a necessidade de reajustes relacionadas a sentimentos, emoções, ódios, mágoas, que não foram resolvidos em outras vidas. E a providência divina, ela faz com que, na oportunidade da reencarnação, na vivência de um novo começo, que é um dos princípios fundamentais objetivados na reencarnação, a providência divina compõe as famílias com os afetos de outras vidas, mas também com os desafetos de outras vidas. Porque o amor é uma lei universal e ela permanece independente da atitude do homem. Mas os ódios e as mágoas não são. Elas existem para uma pessoa enquanto ele alimentar estes maus sentimentos. Quando não mais o espírito alimentar estes maus sentimentos, aquilo deixa de existir para ele. Já o amor não. Mesmo que o espírito se afaste do amor, seja pelo tempo que for, o amor continuará existindo e continuará buscando abrigar-se no coração daquele ser. Mas a família, uma vez constituída, tanto pelos afetos que aprimoram as relações de amor, quanto pelos desafetos cujo objetivo da providência divina é o reajuste, é transformar desafetos em afetos, é transformar mágoas em perdão, em amor, mas ainda temos a situação de que normalmente a família é assediada por inimigos de outras vidas. Aqueles espíritos que não conseguiram nos perdoar e às vezes se aproximam da família em busca de trazer desarmonias, desequilíbrios diversos. E nós precisamos aprender a identificar estes sinais e nos proteger deles. Porque esses processos de influenciações negativas, eles têm sintomas bem claros. Porque toda a ação do plano espiritual sobre nós, seja as melhores ações, relacionadas, por exemplo, ao seu mentor espiritual, ou as piores ações que podem ser provocadas pelos inimigos desencarnados, seja para o bem ou seja para o mal, todo o processo de ação desses espíritos em relação às pessoas se dá por indução eletromagnética. O que significa que um espírito bom, seja encarnado ou desencarnado, que se aproxime de nós, a sua energia nos induz por eletromagnetismo a nos tornar melhores. Mas sob a influência de um espírito obsessor, que traz uma energia de ódio, mágoa, vingança ou qualquer situação assim, ele tende a nos induzir a nos tornar piores do que somos. Porque a sua ação estimula os maus sentimentos, estimula as discórdias, os ódios, as mágoas. E os sintomas mais claros de um processo obsessivo no lar é a intolerância, a falta de paciência, a irritabilidade. Aquele seu familiar chega perto de você e isso te provoca uma irritabilidade, um mal-estar. Porque este conteúdo que já naturalmente existe dentro de nós é estimulado pela presença daquele desencarnado que carrega com ele estes sentimentos, estas emoções. Na verdade, ele não estará falando nos nossos ouvidos que devamos ser assim. Ele simplesmente estimula aquele conteúdo que nós já temos naturalmente dentro de nós. E uma vez que estes maus sentimentos sejam estimulados, normalmente se entra num processo de discussões. E as pessoas simplesmente começam a discutir, brigar uma com a outra, uma querendo provar que a outra pessoa é pior do que ela. Onde um tenta sobressair sobre o outro, evidenciando o negativo da outra pessoa. E isso acontece principalmente quando tem pessoas perto, porque estes espíritos, às vezes até sem saber o que estão fazendo, eles acabam tentando estimular a humilhação da outra pessoa. Mas na maioria das vezes eles buscam levar o outro a se sentir humilhado, porque nisto o orgulho ferido induz a um processo de defesa. E esta defesa faz com que o outro reaja de maneira agressiva, usando palavras ofensivas, estimulando as mágoas, quantas vezes trazendo situações já resolvidas de há muito para a atualidade, evidenciando mágoas antigas, lembranças de situações que não foram explicadas,
revivendo mágoas que há muito tempo foram superadas, que há muito foram resolvidas. Na impossibilidade de se voltar ao passado para relembrar as mágoas de outras vidas, sob a ação de uma entidade obsessora que busca o desequilíbrio daquela família, cada uma das pessoas vão trazer à lembrança as situações desta vida mesmo, que foram mal compreendidas, aprimorando um processo de estímulo das mágoas. E aí começa o processo altamente destrutivo de desfazer aquela família, destruir aquela família. Porque quando chega nesse ponto, nós não conseguimos fazer uma reflexão, nos colocar no lugar da outra pessoa, reconhecendo que assim como ela, nós também somos passíveis de erros a cada momento. Assim como a outra pessoa precisa de nosso perdão, nós também precisamos de ser perdoados a todo momento. Uma vez que seja identificada a ação espiritual negativa dentro de nossos lares, há necessidade de tratá-la. E o tratamento passa pela necessidade das pessoas se reeducarem na forma de tratar umas com as outras, procurando não permitir que palavras ofensivas, destrutivas, sejam utilizadas dentro desse lar, procurando de alguma forma criar um sentimento de relação fraterna com base em bons sentimentos, na construção de uma profunda amizade compreensiva, benéfica, boa, onde um busca servir ao outro. Este processo educativo, ele é tão importante para o afastamento de influências destrutivas do lar, mas ele é muito mais importante ainda na nossa educação individual. Porque mesmo que restabelecemos uma harmonia doméstica, aquilo que nós conquistarmos nos valores de tolerância, paciência, bons sentimentos, tudo isso faz parte de nosso tesouro mental, que ninguém nos rouba e que quando nós deixarmos este mundo, nós levamos conosco. Nem sempre numa ação obsessiva dentro do lar, há a possibilidade de haver um acordo, uma consciência de todos os envolvidos para que tomem ações positivas, benéficas, construtivas em relação ao seu próprio lar. Aquele mais afetado pelo processo obsessivo provavelmente não vai querer saber nem sequer de falar sobre isso, porque não acredita, porque acha que a outra pessoa é que é a culpada pelos seus dissabores, pelas suas desavenças. Quando não houver possibilidade de uma ação conjunta em relação a isso, é preciso que uma das partes se fortaleça com muito interesse para que aquela ação destrutiva não tenha acesso ao seu lar. Isto se faz de uma forma bem clara. Quando um não quer, dois não brigam. Mas não é somente brigar materialmente falando, com palavras ofensivas, com gestos ofensivos. É também não brigar mentalmente. Quando vier aquela energia maligna, ao invés de envolver-se nela, é preciso mudar este sentimento, transformando a mágoa num sentimento de piedade, compaixão pelo outro. Envolvendo neste processo mental de compaixão também os espíritos que possam estar envolvendo aquela pessoa e, consequentemente, o seu lar. Existe uma ação importantíssima que pode ser cultivada até individualmente, sozinho ou sozinha, que é o culto do Evangelho no lar. Porque no culto do Evangelho no lar se abre oportunidade para a ação dos seus mentores espirituais, dos seus mestres espirituais, dos espíritos amigos, que abrindo aquela janela de luz, vêm em busca de proteger a sua família, de sustentar a sua família, para que ela persista e possa resolver os problemas. Se não pelo amor, pelo menos pelo perdão, pela compreensão, pela piedade, pela compaixão. Mas quando há a possibilidade de duas ou mais pessoas identificarem esta ação obsessora, aí fica mais fácil, porque ambos podem tomar estas mesmas atitudes, de ter mais cuidado com o que fala, da hora que fala, dos momentos que estiverem juntos, puderem falar de alguma coisa que une, alguma coisa boa, e não apenas utilizar cada instante que se fica junto para destilar vinagres, o azedume relacionado à ausência de bons sentimentos, relacionados a uma irritabilidade, a um desequilíbrio estimulado pela ação das forças negativas que tantas vezes assediam os nossos lares. Embora vivamos juntos e compartilhemos a nossa vida de várias maneiras,
com todos que convivem conosco, nós somos seres absolutamente individuais e precisamos criar a consciência de que tudo aquilo que está fora de nós só nos modifica por dentro se nós permitirmos. Existem processos obsessivos mais intensos que precisam de tratamentos especializados. Normalmente, quando acomete médiums que ainda não têm conhecimento sobre a sua própria mediunidade, ou pessoas que são mais desestabilizadas emocionalmente. Estes tratamentos que são oferecidos pelos centros espíritas, em algumas situações são necessários para o acolhimento dos seres desencarnados e o tratamento aos encarnados. Mas nenhuma terapia, seja espiritual, psicológica, atingirá os seus objetivos se não for buscado pela pessoa, pela individualidade, por você, a transformação dos sentimentos que levam ao desequilíbrio. Um espírito obsessor não consegue levar para alguma pessoa algo que ela não tenha. Ele só consegue estimular os sentimentos negativos que já carregamos dentro de nós. E sem esta mudança de comportamento mental, nada nem ninguém poderá nos proteger das influências negativas que nós atraímos pelo eletromagnetismo relacionado ao nosso próprio comportamento. Então, no lar, os sentimentos de caridade, amor, benevolência, compaixão, cuidar da outra pessoa, ter sentimentos bons, agradecer mais e reclamar menos, mudar a forma com que olhamos aqueles que convivem conosco. Tudo isto faz parte de um conteúdo que, ao ser vivenciado, modifica as vibrações do ambiente, que nós chamamos de lar. E aí nos aproximamos aos poucos do objetivo final que foi determinado pela providência divina para que aquele lar se constituísse daquela forma, com aquelas pessoas, com aqueles espíritos que, mesmo que não saibam disso, estão em busca de sua libertação, da conquista de si mesmos. Então Jesus, com seu evangelho de amor, continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.